Hello, everybody! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Simple Past Tense. Primeiramente, vamos aprender como fazer o Simple Past Tense dos Regular Verbs. Formação. A formação do Simple Past Tense para os verbos regulares é simples. Basta que acrescentemos o ED ao infinitivo dos verbos. Lembrando que isso é a regra geral, porque há casos em que vai ser necessário colocar apenas a letra D, como nos verbos que terminam com a letra E, por exemplo. Temos two examples here, dois exemplos aqui. Work, que fica worked, and play, que fica played. E os verbos irregular. Bom, eles possuem formas próprias. For example, go, passado do verbo go é o verbo went. O passado do verbo break é broke. E o passado do verbo buy, bought. Ou seja, eles não seguem regra geral. Quando que nós vamos usar o Simple Past Tense? Quando quisermos indicar ações que foram concluídas em um tempo definido. For example, they watched TV yesterday. Eles assistiram à TV ontem. Frequentemente, o Simple Past é utilizado com advérbios de tempo, como last night, yesterday, ago. Também pode ser usado sem marcadores de tempo quando o contexto indicar que a ação aconteceu no passado. For example, I entered a department store. Bom, e como fazer a afirmativa do Simple Past Tense? Basta que nós usemos o sujeito, seguido do passado do verbo, mais o complemento. Temos aqui two examples. She broke her leg. Ela quebrou sua perna. Como é um verbo irregular, irregular verb, então nesse caso a gente colocou broke. No caso do verbo work, é um verbo regular, então nesse caso a gente colocou apenas o ED. You worked yesterday. E a forma negativa? Bom, para fazer a negativa, basta que coloquemos o did not depois do sujeito. Ou podemos colocar também a forma abreviada didn't. Lembrando que, quando usarmos o auxiliar did, ele já vai informar que aquela frase está no passado. Dessa forma, o verbo principal deve voltar à sua forma infinitiva, ou seja, ele não deve estar conjugada, ele deve estar na forma infinitiva sem o to, obviamente antecedido do did not or didn't, como no exemplo. You didn't answer that question last night. You didn't answer that question last night. E a forma interrogativa. Para fazer a interrogativa, basta que coloquemos o did antes do sujeito nas frases. For example, se a frase fosse John worked yesterday, nós teríamos que colocar o did na frente de John, que é o sujeito, e tirar o ed do verbo. Por quê? Porque o did já faz esse papel de informar que aquele verbo está no passado. Lembrando também de usar o question mark ao final da frase, o ponto de interrogação. More examples. Nós temos uma frase na afirmativa. She broke her leg. Na negativa, essa frase ficaria She didn't break her leg. O verbo volta à sua forma natural. E coloquei o didn't, a forma abreviada do did not, entre o sujeito e o verbo principal. Poderia também ter colocado a forma normal, did not. She did not break her leg. E a forma interrogativa, did she break her leg? O did na frente do sujeito com o verbo na sua forma sem estar conjugada. E a interrogação no final. Quanto às perguntas, short answers, e essas respostas curtas a essas perguntas que foram feitas. For example, did you go to the theater yesterday? Você ou vocês foram ao teatro ontem? Tem duas respostas, né? Sim, eu fui. Ou se nós fomos, né? Porque não dá para saber se o you é você ou vocês nessa frase. E aí, para não ter que repetir a frase inteira, basta que coloquemos yes, I did, or yes, we did.
E se a resposta for negativa, no, I didn't, or no, we didn't. Did he eat hamburger last night? Eles comeram hambúrguer na noite passada? Yes. Aliás, ele comeu hambúrguer na noite passada? Yes, he did. Sim, ele comeu. No, he didn't. Não, ele não comeu. Então, nós usamos aí, sempre, depois do sim ou não, um pronome, a depender do que foi perguntado. E o did, se for afirmar, e o didn't, obrigatoriamente. Não se pode colocar aí nesse caso, did not, porque é uma short answer, ou seja, é uma resposta curta. Então, ela tem que sempre vir abreviada. No, he didn't. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. See you. Bye.